Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Caversan e hoje eu estou aqui com o professor Flávio Pierobon, que é professor de Direito Constitucional, que estuda direitos fundamentais, e a ideia hoje é a gente conversar sobre essas circunstâncias de pandemia global que a gente está vivendo agora e restrições a direitos fundamentais. Aqui no estado do Paraná, de onde a gente está gravando, por exemplo, alguns municípios eles fecharam as entradas das cidades, então carro que tem placa de fora não pode entrar, ou então tem que passar por uma entrevista com autoridades policiais, que aí então discricionariamente autorizam ou não a entrada, tem cidade estabelecendo toque de recolher e tudo mais. E a ideia é então conversar um pouco sobre até onde isso é constitucionalmente possível ou não, até onde isso é positivo ou não, até porque a gente vive um cenário que é importante a gente lembrar, é realmente bastante diferente. Nós tomamos a liberdade de convidar alguns amigos para participarem ao vivo aqui com a gente dessa gravação, inclusive para poderem mandar perguntas também, considerações que a gente vai tentar trazer para cá, e a gente já agradece aí a participação de todo mundo, muito obrigado mesmo, tá certo, pessoal? Eu vou começar dizendo algo que eu já disse algumas vezes para o professor Flávio, e eu vejo que ele tem um tanto quanto essa opinião também, que é a seguinte: a gente tem aquela ideia que já é bastante controvertida de estudo dos direitos fundamentais em um sentido dimensional, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira, tem gente que fala de sexta dimensão, né? Até a quinta aí, pelo menos, a coisa é bastante famosa, né? Acesso à tecnologia, direito à paz e tudo mais. Mas mais ordinariamente, a gente conversa sobre três dimensões de direitos fundamentais. Primeiro, direitos de liberdade, segundo, direitos sociais, direitos de igualdade, e depois, direitos transindividuais, direitos aí relacionados à noção de solidariedade. A ideia, pelo que me parece, é mesmo quem trabalha com essa noção de dimensões, entende que não são dimensões que se superam e que, em uma ordem de importância, são dimensões que se complementam, de maneira que se há abalo, por exemplo, a primeira dimensão, a gente tem o edifício inteiro como que ruindo aí. Então, a gente não pode esquecer da importância da primeira dimensão, até porque, historicamente, os direitos fundamentais surgem com essa ideia de direitos de liberdade. E esses direitos de liberdade, na minha opinião, eles são fundamentalmente direitos assegurados contra o eventual arbítrio no exercício de qualquer posição, de qualquer função de poder institucionalizado. São garantias do cidadão, garantias das pessoas contra a possibilidade de arbítrio do poder. E isso é um dado que me parece muito importante, principalmente em momentos de crise, porque o que eu costumo dizer é que se o direito não serve como limite à minha própria vontade de fazer, inclusive em cenários de crise, aquilo que me parece mais certo, se o direito não serve como limite para mim mesmo, ele não serve para nada. Serve como mera recomendação e isso é a mesma coisa que não servir para nada. E com isso eu queria dar o pontapé inicial, eu queria ouvir quem realmente entende do assunto, que é o professor Flávio. Boa tarde, professor Flávio, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, pessoal. É um prazer participar mais uma vez. Na verdade, propus a conversa porque eu quero aprender. Eu vim para aprender com você aqui, Thiago. Para a gente trocar ideia e tentar ver se a gente consegue elucidar algumas questões. Eu também, de antemão, queria deixar bem claro assim, que o que a gente vai conversar e as provocações que nós vamos fazer aqui são provocações, na verdade. Eu não tenho uma certeza sobre isso, é um tema que tá surgindo e que a gente está tentando, tateando para tentar verificar qual que é a solução jurídica para esse caso. A gente tem, por exemplo, autores como Mingo Salles, que é um autor respeitadíssimo, com posicionamentos que são um pouco diferentes do que eu vou tentar passar aqui hoje. Então, acho que a ideia é essa mesmo. O Estado de Direito não está suspenso, em que pese nós temos uma pandemia global, algo que é importante. Deixar claro que eu entendo que o isolamento social é extremamente importante, acho que o caminho é esse, não tem que, na minha percepção, né, daquilo que eu acredito como um mecanismo de enfrentamento, não tem que ter circulação, me parece que nós estamos no caminho certo, mas nós temos um Estado de Direito que continua vigente e, portanto, a gente precisa ver como que o direito cuida dessas questões, como que o direito trata desse tema. Em conversa com alguns alunos ontem tive debates bem legais, hoje ainda com outros colegas, alguns disseram assim, professor, mas como que o direito ia prever uma situação como essa? Na verdade,
As constituições prevêem, a da Espanha prevê, a nossa prevê, a da Itália prevê, as constituições prevêem, elas têm ferramentas para situações de anormalidade. E é exatamente por isso que esse debate serve para a gente ver, nós estamos seguindo esse caminho ou nós não estamos seguindo? E ontem, em particular, me chamou muita atenção a reportagem que eu vi no Jornal do Meio-Dia, falando sobre invasão em fábrica, por exemplo, em indústria que tinha pessoas trabalhando e as pessoas foram obrigadas a ir embora. Cidades pequenas e grandes onde as pessoas são proibidas de entrar ou de sair da cidade. Então, peraí, nós estamos diante de um vale-tudo em prol de um suposto bem comum ou ainda há regras que orientam o agir estatal? Então, acho que o debate é por aí. A ideia é a gente ter clareza, um pouco mais de clareza sobre essa situação. E obrigado, viu, Thiago, pelo convite, pelo espaço aí, vai ser legal. Que é isso. Eu que agradeço de verdade, acho que é uma discussão bastante importante. Eu, particularmente, até queria dizer que, assim, eu tenho permanecido em isolamento também, tenho trabalhado bastante de dentro da minha casa, e eu tenho feito isso particularmente por um motivo muito simples, que é a tentativa de confiar em quem me parece que é especialista sobre o assunto. Eu tenho visto muita gente, empresários, servidores públicos das mais diversas ordens e tudo mais, falando da preocupação com a quebra da economia e tudo mais, que é uma preocupação que eu tenho também, recomendando que todo mundo volte a trabalhar normalmente, que a gente adote um isolamento vertical e não horizontal e tudo mais. E eu respeito muito as opiniões dessas pessoas todas, mas eu, da minha parte, eu procuro, quando vou dar uma opinião como um conselho firme, eu procuro fazer sobre direito e ainda mais sobre processo civil, que é o pouco da vida que eu entendo mais ou menos, né? E aí, quando eu vou seguir a opinião de alguém, eu procuro seguir a opinião de um especialista também, e os médicos com quem eu tenho tido contato, as autoridades da saúde, eles têm invariavelmente me mandado ficar em casa. Então, eu adoro meus amigos policiais, empresários, que estão preocupados, políticos e tudo mais, mas eu particularmente vou preferir seguir a orientação de quem é especialista na área, assim como eu gostaria que meus clientes seguissem a minha própria orientação também quando eles têm um problema jurídico, sabe? E aí eu fui procurar estudar um pouco, até para não passar muita vergonha aqui hoje, e o que eu achei na Constituição Federal foram lá os artigos 136 e seguintes, que tratam lá de estado de defesa e de estado de sítio, que talvez fossem ferramentas que a gente pudesse pensar aí na utilização. Aqui a gente está falando do nosso panorama constitucional, é claro, o problema é um problema global, mas a gente tem que trabalhar com as soluções jurídicas que a gente tem por aqui, e fui verificar as hipóteses de cabimento, mas também os limites, né? Quer dizer, não é qualquer coisa que se pode fazer em um estado de defesa, nem um estado de sítio. E aí, sobre isso, eu queria ouvir, então, de novo, o professor Flávio, o que ele pode ajudar a gente aí a entender dessa bagunça toda. É importante dizer que a gente, pelo menos eu não advogo que, bom, tem que decretar, é o momento de decretar, precisa decretar. O que eu quero dizer? O sistema jurídico brasileiro tem uma saída para situações de calamidade, que é a que nós estamos vivendo. O estado de defesa ele tem uma natureza, ele tem um efeito menor. Por exemplo, durante o estado de defesa eu não posso evitar circulação de pessoas. Eu posso atacar, restringir a liberdade de reunião, mas eu não posso atacar a liberdade de locomoção. O estado de sítio permite a liberdade de locomoção. Qual que é a grande questão? Eles não são ligados, só existe uma hipótese que liga os dois, que é o segundo cabimento do artigo, do artigo 137, inciso 1, que diz que cabe estado de sítio quando as medidas tomadas no estado de defesa forem ineficazes. Mas o artigo 137, no inciso 1, também diz que cabe estado de sítio em caso de comoção grave de repercussão nacional, que seria uma hipótese de cabimento, comoção grave de repercussão nacional, ou lá no artigo 136, quando ele diz que cabe estado de defesa em caso de calamidade de grandes proporções da natureza, que vê essa questão de proporções da natureza, enfim. Mas, então nós temos um caminho. E como que funciona esses estados? São estados com letra minúscula, porque eles têm significado de situação de defesa e situação de sítio. Eles servem quando há uma anormalidade circunstancial, uma anormalidade de fato. E, portanto, isso permite instaurar uma situação de anormalidade jurídica.
Por que uma normalidade jurídica? Porque é uma autorização que o Estado dá, que a Constituição dá, para que o poder público possa restringir direitos fundamentais que, a priori, não podem ser restringidos. Sim, podem ser restringidos. Claro, a gente restringe a liberdade de locomoção sim, em inúmeras situações. Basta você cometer um crime, por exemplo, você tem restrição à liberdade de locomoção. Se você tiver uma medida restritiva da Maria da Penha, é uma restrição à liberdade de locomoção. Então, pode restringir. Mas essas hipóteses de restrição ou estão previstas na Constituição ou estão previstas na legislação que trata do tema, beleza. Seria caso de decretar estado de defesa e estado de sítio? Ou estado de defesa e estado de sítio? Precisamos pensar com calma. O que me parece... Então, precisamos pensar com calma. Não quero dizer é ou não é. Mas o que me parece é que, se nós queremos e precisamos restringir a liberdade de locomoção e de reunião, o caminho jurídico que a Constituição indica é esse. É esse. Eu fui ver como que a Espanha está tratando disso. Ela não decretou nem estado de sítio, nem estado de... Lá são dois, estado de sítio e estado de... Eu já lembro, o outro é estado de sítio e estado de exceção. Não decretou nenhum dos dois. Na Itália, pelo que eu vi, também não decretou, e também nos Estados Unidos. Depois eu quero desenvolver um pouco mais essa ideia, porque existe a possibilidade de nós combatermos isso, como esses países estão fazendo, sem instaurar uma normalidade jurídica? Me parece que sim. E isso cairia lá naquilo que você falou no começo, que é uma questão de bom senso, do poder público vir se posicionar e dizer assim, vocês precisam ficar em casa, porque isso vai fazer mal para a coletividade. E as pessoas dizerem, bom, então eu preciso ficar mal, eu preciso ficar em casa porque eu não quero fazer mal para a coletividade. Se isso não der certo, qual é o caminho? Talvez o único seja um dessas duas ferramentas. Eu tenho conversado com amigos que estão fora do Brasil, e na Europa, por exemplo, tem bastante gente bastante preocupada e seguindo aí determinações, inclusive com toque de recolher também, em cenários constitucionais diferentes e tudo mais. Na Inglaterra, por exemplo, em que houve uma adoção aí de um isolamento vertical, a equipe política lá parece que chegou à conclusão de que estava sendo ineficiente, daí está passando a recomendar um isolamento de caráter horizontal, ou seja, todo mundo isolado. Mas conversei hoje com uma amiga no Japão e disse que no Japão o pessoal está trabalhando normalmente. Que a Toyota, se eu não me engano, passou 3 dias sem trabalhar porque houve identificação de casos lá, mas que foi por 3 dias e depois voltou. E aí disse ela que acredita que é muito por uma questão cultural também, as pessoas não se tocam para se cumprimentar. E a pessoa que tem qualquer sinal de qualquer coisa, ela se auto-isola e daí usa máscara e tudo mais, ou seja, tem um contexto lá cultural um tanto quanto diferente. Agora, voltando para o nosso campo aqui, que é o campo jurídico, né? De novo, o que me chamou bastante atenção foi o que se pode fazer em um estado ou outro segundo a nossa Constituição, que talvez realmente não tenha sido imaginada na época para esse tipo de problema. Eu acredito que quando a nossa Constituição foi feita, o problema que mais passava pela cabeça do Constituinte era o risco de uma nova quebra institucional e tudo mais, porque a gente vem de um histórico de quebras institucionais no nosso país. Mas, de qualquer forma, são as ferramentas que a gente tem para trabalhar. Eu, lendo a Constituição, o texto normativo, eu sei que o texto normativo ele não é a norma em si, mas, pelo que me parece, a interpretação ela tem que partir do texto normativo, tem que ter o texto normativo como limite de possibilidade também. Eu tenho a impressão de que a Constituição ela sugere que sempre que possível deve ser tentado o estado de defesa antes do estado de sítio, sempre que não for absolutamente necessário. E também a gente tem uma questão de competência, né? Quer dizer, não é o prefeito do município conversando com a guarda municipal e tudo mais que pode decretar nenhum desses dois estados aqui. Então, isso já é um ponto importante. Eu vi no Rio Grande do Sul, por exemplo, cidades em que o prefeito mandou colocar montes de pedra nas entradas, que nem caminhão de abastecimento é para entrar e tudo mais. Então, parece-me que foge um pouco da competência. E eu acho que esse problema da competência não é nem de hoje, né? Por exemplo, a gente tem uma legislação em Londrina que proíbe o cidadão de beber na rua. Isso é um negócio que, para mim, é absolutamente, na minha modesta opinião, está absolutamente fora da alçada de competência legislativa do ente federativo município. Mas eu posso estar enganado também. Agora, de qualquer forma, sendo tomado lá
pela autoridade competente, o estado de defesa, ele implica lá restrições de reunião, sigilo de correspondência, de comunicação e tudo mais, mas nada relacionado a outras espécies de restrição. E eu queria pegar aqui do estado de sítio, que é o mais grave, e ele vai implicar aqui, olha, só poderão ser tomadas as seguintes medidas, está lá no artigo 139. Obrigação de permanência em localidade determinada, o que eventualmente tem que ser esclarecido para que tipo de pessoa e por que também, não é de maneira indiscriminada. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, também isso tem que ser circunstanciado, né? Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicações, prestação de informações, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, e depois o esclarecimento de que isso não se destina a atos do legislativo, para que não haja aí um desrespeito institucional também. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Parece-me que nem no estado de sítio haveria uma margem aí para se procurar impedir a livre circulação de pessoas que não em circunstâncias bastante determinadas. Queria te ouvir a respeito disso, Flávio. Sim, eu acho que sim, eu acho que a interpretação mais estrita seria nesse sentido. O que talvez me dá um pouco mais de confiança dessa possibilidade é que o 139 permite a obrigação de permanência em localidade determinada, e aí, portanto, o decreto que instaura o estado de sítio poderia estabelecer, olha, tem que ficar em casa, ou a circulação só vai ser permitida nessas situações, ou não pode viagem, não pode sair da cidade, não pode sair do estado. Mas seria, assim, eu estou tentando fazer uma interpretação para aproveitar o estado de sítio. Uma limitação, não pode sair da rua, não pode circular, efetivamente não tem. Só prisão, que é a que nos permite hoje na Constituição. Acho que é isso mesmo. O estado de sítio é o mecanismo mais gravoso que nós temos aos direitos fundamentais permitidos pela Constituição. Tirando o estado de guerra, que permite pena de morte, por exemplo, se quiser instaurar. Mas o estado de guerra é um estado total, né? De guerra total. O estado de sítio seria o que permitiria, porque ele permite as restrições mais profundas e as mais largas aos direitos fundamentais. Então, por conta disso, me parece que para restringir que as pessoas possam sair somente por estado de sítio. Isso. Porque, veja, eu sei que a gente vai tratar disso, mas o que tem me incomodado é isso. Como que pode um decreto de um prefeito municipal, vamos pegar o que aconteceu aqui no Paraná, em Ibaiti, um decreto de um prefeito municipal não permitir que uma pessoa saia ou entre na cidade? Ou o que aconteceu em Maringá. Como que pode um decreto do prefeito municipal determinar que as pessoas não fiquem na rua, ou quem está na rua seja obrigada a ir para casa depois das 10 horas? Isso é um ataque a um dos direitos mais antigos que nós temos, que é a liberdade de locomoção. Você pegar a Magna Carta de 1215, está lá, liberdade de locomoção. Então, o que me preocupa um pouco, eu não acho que as pessoas têm que ir para a rua, não é. É que eu fico pensando assim, do ponto de vista jurídico, este decreto está fundamentado no quê? O que é que dá sustentação? O que dá validade? Estou tentando pegar um sistema escalonado bem kelseniano, assim, bem de teoria do direito mesmo. Esse decreto está justificado no quê? Qual outra norma do sistema jurídico que legitima ele? Eu não consigo encontrar. Até porque, se nós pegarmos o artigo 5º, inciso 15, o artigo 5º, inciso 15, ele diz assim: é livre locomoção no território nacional em tempo de paz. Nós não estamos em tempo de guerra, nós ainda estamos em tempo de paz. Por mais que estejamos em pandemia, numa pandemia que exige um enfrentamento sério do poder público, nós não estamos em tempo de guerra. Nós estamos em tempo de paz e esse dispositivo continua válido. Então, em tempo de paz é livre circulação. Só que nós precisamos que as pessoas deixem de circular. Como que nós faremos isso? De onde eu estou olhando, eu não sei se nós temos outros mecanismos no sistema jurídico que permitam isso. Que permitam. Eu entendo bastante. Eu tenho a sorte de desfrutar da sua amizade, da gente poder conversar bastante, e acredito que a gente tem um perfil liberal mais ou menos parecido, de que o Estado também não pode se arvorar aí
principalmente fora da sua esfera de competência, se colocar como pai fosse do cidadão. E voltando lá, parece-me que é importante que o cidadão se socorra aí do conselho dos especialistas, de quem entende da área e tudo mais, mas o negócio da gente eleger alguém, quem quer que seja, para fora das hipóteses legais, querer determinar o destino e o que pode e o que não pode fazer o cidadão, para mim parece que é algo bastante ruim. A gente teve uma intervenção aqui pelo chat, pedindo opinião sobre um decreto daqui de Londrina, e nessa perspectiva que a gente está conversando, e aqui a gente até por um limite de tempo já vai se encaminhando mais ou menos para o final, mas o decreto diz lá no artigo 9º que fica recomendada a redução da circulação de pessoas em áreas públicas pelo período em que durar a quarentena. Para mim, isso nem direito parece, para falar a verdade. Porque é uma norma com não, mas assim, sem nenhum demérito, nem nada, eu entendo a boa intenção. Mas é uma norma no sentido de recomendação. Eu que sou até hoje, pelo menos, bastante keynesiano, né? Todo mundo que me conhece sabe disso. Para mim, o elemento coercibilidade é um elemento fundamental de caracterização de uma norma como jurídica e não simplesmente como moral. Então, o artigo 9º do decreto fala, fica recomendada a redução da circulação de pessoas pelo período que durar. Tudo. Bom, beleza. E a pessoa que não atender a recomendação, o que acontece com ela? Não acontece nada. Bom, então, para mim, isso não tem cara de norma jurídica. E não estou fazendo uma crítica pessoal nem nada, eu até entendo as boas intenções que há por trás. É só uma observação de caráter estritamente jurídico, queiram me entender, por favor. Queria convidar o professor Flávio aí para as considerações dele. Espero que a gente converse outras vezes aí. E agradeço muito a possibilidade do diálogo de hoje. Obrigado, Thiago. Me parece que sim, acho que é isso mesmo. Nós temos uma legislação feita pelo Congresso Nacional em fevereiro, que foi bem rápido. Em fevereiro nós temos uma lei federal que regula o tratamento ao Covid-19, né, ao novo coronavírus. E aí os municípios têm pego isso como ferramenta para fazer o combate. Lá, a legislação permite quarentena e isolamento para quem está doente, o que faz todo sentido. E com isso, de novo, não quero dizer que quem não está doente pode ir para a rua, não é isso. Mas de dizer que a legislação federal permite que um indivíduo doente fique em isolamento ou fique em quarentena estabelecido pelo poder público, é bem diferente de dizer que o poder público pode instaurar toque de recolher. São coisas completamente diferentes. Um outro aspecto aqui com relação a recomendações, enfim. Vejam, nós temos já um tipo penal para o indivíduo que está doente e que sai na rua em situações como essa. É um tipo penal. Você quer uma punição maior do que dizer que é crime a tua conduta? Não tem, você vai responder um processo criminal. Então, nós temos ferramentas jurídicas. A minha preocupação, e é por isso que eu te provoquei com relação a isso, é que nós estejamos combatendo de forma correta com meios jurídicos incorretos. Veja que talvez, não quero ser assim, um profeta do caos, mas veja, e se amanhã ou depois um empresário ajuiza uma ação e faz como um mecanismo de defesa a alegação da inconstitucionalidade formal ou material desse decreto? Quem responde por esse período? Porque, em tese, ele foi... Se o empresário for multado porque está atuando, muito provavelmente ele vai apresentar defesa. E aí você tem um argumento jurídico muito forte para dizer: você não pode estabelecer esse decreto. Não pode. E aí, para finalizar mesmo, porque eu conversei com alguns alunos e vários alunos que são garantistas como nós, Thiago, são garantistas como nós de profissão, mas o momento pede isso, é para um bem comum. E eu diria, bom, a bondade ou a maldade da finalidade do ato não valida ele. Não, a minha avó diria, de boa vontade, o inferno está cheio. O Estado de Direito não está suspenso. Nós precisamos tomar as medidas adequadas. Ou por uma questão moral, ética, porque eu não quero fazer mal para o outro, ou, se isso não, porque a previsibilidade que dá é para situações como essa. Quando está todo mundo bem, quando precisa o direito exercer a sua força, talvez o direito sirva para muito pouco. Eu concordo bastante contigo. Acho que a gente também não quero ser profeta de nenhum tipo de caos nem nada, e também não pretendo cair naquela falácia do escorregador, né? Vamos começar fazendo isso, vai acontecer aquilo e tudo mais, mas eu tenho sempre muito, muito medo quando
de maneira bem intencionada, a gente começa a querer relativizar o direito. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Eu acho que existe um caminho institucional para as coisas serem resolvidas pensando no futuro também e tudo mais. E esse é um caminho institucional, é um preço que a gente precisa pagar, porque a história mostrou já que as alternativas são muito ruins. Então eu queria de novo agradecer muito o professor Flávio, agradecer todos os nossos amigos que também apareceram aqui para participar junto. Convidar quem gostou do vídeo a se inscrever no canal, clicar no sininho aí, também a continuar navegando aí, continuar nos acompanhando aí pelas redes sociais, que nós vamos manter outros bate-papos desses, tá certo? E aí você pode participar ao vivo com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.